Oi, tudo bom? Vamos para mais uma questão do Enem. Agora vamos falar sobre, um conteúdo de história, vamos falar sobre imperialismo e eurocentrismo. É o seguinte, vamos, sem muita enrolação, vamos para a questão. A questão diz o seguinte: em 1914, uma expedição estudantil saiu da Rússia em direção à América do Sul, sendo considerada a segunda campanha científica da Rússia no continente, depois da longa viagem do barão Leuchtstaffel pelo interior do Brasil na primeira metade do século XIX. O empreendimento foi enviado pelo Museu de Antropologia e Etnografia de São Petersburgo, que é integrado por 5 jovens cientistas, sendo 2 zoólogos, 2 etnógrafos e 1 antropólogo, cujo objetivo era coleta de material de valor biológico e etnográfico para compor coleções das instituições que participavam de seu financiamento. A expedição passou por países como Brasil, Paraguai e Argentina, resultando em amplo material manuscrito em algumas publicações, além dos objetos coletados. Bom, enfim, esse foi o texto. Galera, é o seguinte, eu acabo escrevendo a questão aqui, o texto, eu acabei não escrevendo o comando, mas pelo que eu me lembro, o comando ele fala alguma coisa no sentido de caráter. Esse texto tem de caráter e a gente tem algumas opções. Vocês vão ver as opções aí na tela, no caso. Além do valor científico, certo? O texto tem de caráter. Qual seria o caráter? Então aqui que a gente entra num fator interessante. Uma dica em relação à história, que pode ajudar muito a resolver as questões, memorizar temporalidades. Por exemplo, a gente sabe o que aconteceu em cada século. Por exemplo, a gente sabe que a escravidão ocorreu em tal século, o imperialismo ocorreu em tal século. É só um exemplo que eu estou dando. Mas se a gente tiver isso memorizado, quando a gente pegar um texto que cita o ano, como por exemplo aqui cita 1914, a gente consegue pegar em que contexto o mundo vivia. Por exemplo, então nessa época, em 1914, a gente está falando do início do século XX. Então o mundo vivia a segunda revolução industrial e os países europeus viviam basicamente um imperialismo. O que seria isso? Vamos dizer o seguinte: países industrializados, mais industrializados, eles precisavam de matérias-primas baratas. E onde eles poderiam conseguir isso? Provavelmente em países menos industrializados, que era o caso de alguns países da África, alguns países da América do Sul, etc. Então eles precisavam migrar para essas regiões. E um outro fator que entra, um outro ponto, é o eurocentrismo. Como eu já criei um vídeo curto explicando o que seria, é basicamente a ideia de Europa no centro de tudo. É como se a cultura europeia em todos os quesitos fosse superior a qualquer outra região. Então eles basicamente se apropriavam disso. Eles alegavam estar indo para outras regiões, para outros continentes, levar sua cultura ou reeducar povos menos industrializados ou povos menos desenvolvidos, por assim dizer. E isso em vários quesitos. Podemos falar de religião, podemos falar de cultura, modos. E eles precisavam também vender o que eles produziam para esses povos menos desenvolvidos. Galera, eu não sei se eu posso estar falando muita besteira ou não, mas eu acredito que isso está correlacionado Como eu esqueci o nome, me fugiu o nome. Brasil. Eu me lembro que o Brasil ele é o setor primário, ou seja, ele produz muito, exporta muito produtos primários, que seriam basicamente arroz e feijão, que está envolvido nisso, e países mais industrializados, como no caso dos Estados Unidos, eles acabam exportando muito mais produtos mais industrializados, como é o caso do serviço eletrônico, etc. Mas enfim, eu creio que tudo está correlacionado. E a gente entra num outro fator interessante. Se vocês analisarem a alternativa A, que fala imperialismo e colonizador, imperialista e colonizador, isso está correlacionado muito a uma questão que a gente tinha resolvido de história, que era o quê? Países gostavam de se apropriar do legado de Roma, que seria o imperialismo. Ou seja, muitos países eles acabavam se apropriando da ideia imperialista de Roma e de dominação. Eles acabavam expandindo seus territórios. Rússia está dentro disso. Rússia muitas das vezes acreditava ser a terceira Roma, ou uma identidade da antiga Roma, do legado de Roma, eles acabavam trazendo para si mesmo. Então, essa viagem, essa expedição da Rússia para a América do Sul, incluindo países como o Brasil, sim, tem um valor científico, não podemos negar, mas também tem um caráter imperialista e colonizador. Eles gostariam de se apropriar de recursos da América do Sul para aumentar o seu poder. E é isso, galera. É uma questão, espero que eu não esteja falando nada grotesco, nenhum erro grotesco. De novo, recapitulando, eu não me posiciono aqui como alguém especialista, alguém que domina o meu. Eu estou me posicionando como alguém que está estudando, que está aprendendo e está documentando tudo. Então, eu ainda não me posiciono como especialista. Mas futuramente, ao longo do tempo, vocês acompanhando comigo, vocês embarcando comigo nessa viagem, talvez você tenha 18, 17, 27, 30, não importa a sua idade. Você está a fim de se desenvolver, de aprender, melhorar e usar esse conteúdo tanto para concursos, vestibulares, Enem, etc. Eu gostaria que você embarcasse, se inscrevesse nesse canal, curtisse esse vídeo, comentasse. E eu vou deixar 2 links na descrição desse vídeo. O primeiro vai ser para um e-book que eu vou preparar, explicando de forma mais didática, bem melhor,
E o segundo link vai ser pro meu grupo no WhatsApp, uma comunidade que eu vou criar somente para pessoas que estão estudando, pessoas que estão se desenvolvendo, que estão querendo se melhorar sua vida, etc. E é isso, galera. Vai desculpando as tosses. É isso aí, sem desculpa. Mesmo se estiver doente, estudar, é isso aí, galera. Tamo junto.